o senhor Daniel prestou depoimento agora há pouco, e nós aqui na Procuradoria-Geral da República só temos esta sala de gravação audiovisual. Então, como forma de garantir a integridade do depoimento que foi prestado para os doutores Wilton Queiroz e Ana Carolina Rezende, eu, Marcelo Miller, procurador da República, vou pedir que o senhor leia o seu depoimento diante da Câmara, corrija qualquer termo que esteja equivocado, ou, se não houver mais nada a corrigir, que confirme que esse é o seu depoimento. Sim, senhor. Às 16 horas e 55 do 10º dia, mês de maio de 2016, no Distrito Federal, na Procuradoria-Geral da República, presente a Procuradora da República Ana Carolina Rezende Maia Garcia e o Promotor de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Wilton Queiroz de Lima, integrantes do grupo de trabalho instituído pelo Procurador-Geral da República através da portaria PGR-MPU número 3, de 9/1/2015, foi realizada observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 12.850/2013, na presença das advogadas Flávia Mortari Lotfi, Maria Clara Mendes de Almeida de Souza Martins e Fernanda Lara Tortman, a inquirição do colaborador Daniel Firmeza Machado. Isso. Aí o senhor pode ir direto para o conteúdo. Que indagado, que é filho de Sérgio Machado, que conhece Felipe Parente desde 95, quando começaram a trabalhar juntos, que em 2002 Felipe trabalhou como tesoureiro da campanha do pai do declarante, a governador do estado do Ceará, que, embora ostentasse formalmente a função de tesoureiro, Felipe Parente desempenhava funções administrativas, não captando recursos, que no segundo semestre de 2003 o pai do depoente assumiu a Transpetro, que em 2004 o pai do depoente precisou de uma pessoa de confiança para auxiliá-lo nessa parte de movimentação de recursos destinados a políticos que o apoiavam no cargo da Transpetro, que 2004 era um ano eleitoral e esses políticos destinatários estavam em campanha e por isso houve uma movimentação mais intensa de recursos, que Felipe, mesmo quando auxiliou o pai do depoente, não precisou se afastar do seu trabalho na empresa do depoente, porque não havia necessidade de dedicação integral no serviço prestado ao pai do depoente, que o declarante não sabia de forma pormenorizada quais eram as movimentações que Felipe Parente fazia a pedido do pai do depoente, que Felipe Parente recebia um FII de 5%, salvo engano, em relação aos valores movimentados, que o auxílio de Felipe Parente ao pai do depoente teve início em 2004 e se estendeu até 2007 e 2008, que em 2007 o pai do depoente entendeu que não havia necessidade de um intermediário para fazer a movimentação dos valores entre as empresas e os políticos e dispensou o trabalho de Felipe Parente, que durante esse período de 2004 a 2007 o depoente necessitou do auxílio financeiro de seu pai, cerca de R$ 1,5 milhão que concordou em ajudar o depoente, que, para tanto, os valores solicitados pelo depoente foram entregues em espécie por Felipe Parente a pedido do pai do depoente, que, além dessa ajuda oriunda do pai do depoente, Felipe Parente também fez uma TED em 2007 de R$ 500 mil da empresa Destaque, da qual Felipe era sócio, para a empresa FM Comércio de Material Didático Limitada, da qual o depoente era diretor, que o depoente não sabe dizer se esses recursos eram de origem lícita ou ilícita e, por isso mesmo, recentemente, o depoente, Felipe Parente, realizaram um contrato de mútuo para, se necessário, justificar a transação, que em 2007, quando Felipe Parente parou de trabalhar para o pai do depoente, tinha consigo a quantia de R$ 2 milhões em espécie que pertenciam ao pai do depoente, que, procurado para dar uma solução a esse problema, o depoente procurou a empresa de construção Marquise S.A., que nunca teve qualquer tipo de relação comercial com o pai do depoente ou com a Transpetro, que essa empresa era de um amigo do depoente de nome José Carlos, que o depoente afirmou a José Carlos que os valores eram frutos de uma transação imobiliária e que não poderia receber os valores em sua própria conta, que na mesma época procurou seu irmão Sérgio Firmeza Machado, que era um executivo bem posicionado financeiramente, a quem também deu a conhecer que os valores seriam frutos de uma transação imobiliária, indagando se poderia receber os valores para o depoente, que Sérgio Firmeza saiu de casa muito cedo e ficou afastado do depoente e de sua família desde então, especialmente dos negócios do depoente, que com relutância Sérgio concordou em ajudar o depoente, que em razão disso o depoente pegou os R$ 2 milhões em espécie de Felipe Parente, os entregou para uma pessoa do operacional da Marquise indicada por José Carlos, que por sua vez fez uma TED em favor de uma pessoa jurídica, salvo engano, pertencente a Sérgio Machado, que para justificar Sérgio Firmeza,
que para justificar a movimentação desses recursos, Sérgio Firmeza fez alguns estudos para a Marquise, mas nada que justificasse os valores envolvidos, e na outra ponta fez um contrato de mútuo com o depoente no valor de R$ 1.350.000 e ato contínuo no ano seguinte fez uma doação do mesmo valor, do mesmo montante em favor do depoente. Que parte do valor restante foi objeto de outro contrato de mútuo entre Sérgio Firmeza e Expedito Machado, outro irmão do depoente. Que uma parte dos valores também foi destinada ao pagamento de tributos. Que o irmão do depoente, Sérgio Firmeza, jamais teve ciência da verdadeira origem dos recursos. Que a partir de 2007, Felipe Parente deixou completamente de auxiliar o pai do depoente, mas se manteve trabalhando na FM Comércio de Material Didático Limitado. Que em 2008, Felipe Parente comunicou ao depoente a abertura de um inquérito criminal relacionado a um depósito que ele, Felipe Parente, recebera da empresa GDK Engenharia, que, ao que sabe, esse inquérito teria sido arquivado. Que em 2011, Felipe Parente deixou a empresa FM Comércio e foi cuidar de negócios pessoais. Que perderam um pouco o contato e em 2014, já depois de iniciada a Operação Lava Jato, Felipe Parente procurou o depoente para dizer que estava sendo chantageado por um doleiro, cujo nome não sabe dizer. Que esse doleiro teria mantido contato com Felipe Parente durante o período em que esse auxiliara o pai do depoente. Que o depoente recomendou que fosse taxativo no sentido de dizer não e que se esse doleiro insistisse, que Felipe deveria fotografá-lo. Que houve uma segunda conversa e nessa ocasião Felipe Parente não fotografou, mas que dera recado ao doleiro que não mais o procurara. Que no final de 2015, o nome de Felipe Parente foi ventilado pela imprensa no contexto da divulgação da colaboração premiada de Ricardo Pessoa. Felipe Parente voltou a procurar o depoente. Que Felipe Parente confirmou ao depoente que os fatos atribuídos a ele por Ricardo Pessoa eram verdadeiros. Que naquela oportunidade discutiram algumas estratégias para a defesa de Felipe. Depois disso, o depoente esteve com Marcelo Parente, irmão de Felipe Parente, que disse ao depoente que Felipe estava com muitas dificuldades financeiras e indagou ao depoente se poderia ajudar a pagar o advogado de Felipe Parente. Que o depoente concordou e pagou R$ 120.000 desde janeiro do corrente ano, cessando em março desse ano em decorrência das negociações que a família do depoente mantinha visando a assinatura de colaboração premiada. Sendo só o que tenho a declarar, ratifico os termos desse termo. Tá, então esse foi o seu depoimento. O senhor tem alguma coisa a corrigir? Não. Não? Concorda? Ratifica? Muito bem. Então, estou encerrando a sessão. O senhor pode assinar. Obrigado.